Canal Bom de Língua. Curta, compartilhe, inscreva-se. Fala, Bom de Língua! Essa é a terceira aula do primeiro módulo do curso de inglês para a sala de aula aqui do canal. E hoje eu vou ser um pouquinho mais técnico para facilitar nossa vida daqui para frente. Eu vou falar com mais detalhes dos elementos das frases. A gente já ouviu no primeiro vídeo a questão da ordem direta e da estrutura SVO, mas aquele vídeo tinha um foco maior nos pronomes. Agora, eu quero focar nos elementos da frase em si. Se você não sabe o que é SVO ou ordem direta, assiste lá o primeiro vídeo, que tem uma explicação bem completa sobre esses assuntos. Vamos continuar? Então, o primeiro elemento que eu quero focar, o mais importante para esse vídeo, é o verbo. No inglês, o componente verbal da frase, em geral, vai ser composto por locuções verbais. Locução verbal, caso você não saiba, é um conjunto de verbos que se combinam para passar uma ideia verbal só, funcionando como um único verbo. Só para ficar claro, no português, um exemplo de locução verbal é visto na frase "eu vou estudar inglês", onde a locução "vou estudar" faz a função do verbo "estudarei". No inglês, esse tipo de construção é muito comum na forma afirmativa e é obrigatório nas formas negativa e interrogativa, que a gente vai ver mais para frente ainda nesse vídeo. Os únicos tempos verbais que não apresentam locução nas frases afirmativas são o simple present, o presente simples, e o simple past, o passado simples. Isso acontece porque, em geral, o tempo verbal no inglês é definido pelo verbo auxiliar, ou, pelo menos, é completado por ele. Mas o que seria um verbo auxiliar? Para resumir, se você tem uma locução verbal, você vai ter mais de um verbo. Mas, mesmo assim, só um verbo vai carregar a ideia principal a ser passada, a ação ou intenção da frase. Esse vai ser chamado de verbo principal. Todos os outros verbos, então, vão ser chamados de verbos auxiliares. E sua função, como o próprio nome já diz, é a de auxiliar, ou seja, ajudar o verbo principal a passar a mensagem. Mas como saber qual é o verbo principal e qual o auxiliar? Muito simples. O último verbo da locução é sempre o principal. É esse que vai passar a ideia da frase. No exemplo que eu dei, "eu vou estudar inglês", o verbo principal seria estudar. Repara que é isso que eu quero dizer na frase. Estudar é a informação, a ação mais importante. Logo, o verbo ir, conjugado como vou, é o verbo auxiliar. Só que, mesmo entre os verbos auxiliares, principalmente no inglês, tem um que vai ser mais importante do que os outros, já que é ele quem vai definir o tempo do verbo e as formas negativa e interrogativa. Esse é sempre o primeiro auxiliar. Ou seja, o primeiro verbo da locução é o auxiliar mais importante. O último é o principal e os demais só estão ali para completar a ideia. Ficou difícil? Já já vai ficar mais fácil. Antes de começar a explicar, eu quero pedir que você não se preocupe com os tempos verbais nesse momento. Eu vou fazer vídeos específicos sobre cada um deles. O que importa agora é a forma da frase no geral, ok? Vamos começar com a frase mais simples possível, que é a do simple present. A frase é "I teach English". Seguindo a regra do SVO, o sujeito é o I, o verbo é to teach e o objeto é English. Nesse caso, como não existe locução verbal, já que só tem um verbo, o verbo teach é o principal. Beleza? Agora vamos mudar um pouquinho. A frase vai ser "You are studying English" e está no present continuous. No mesmo raciocínio, you é o sujeito, are studying é a locução verbal e English é o objeto. Nesse caso, a gente tem uma locução verbal composta por dois verbos. O primeiro, o auxiliar, é o verbo to be, conjugado como are. O segundo, o principal, é o to study. Só para você ter uma ideia rápida do que eu disse sobre o auxiliar ser importante, por ser o responsável pelas variações de tempo, essa frase no passado ficaria "You were studying English", com o verbo to be passando para o passado, were, enquanto o verbo principal continua igualzinho. Pode não parecer muita coisa, já que no português acontece exatamente a mesma coisa, nessa frase. Mas vai dar para ver isso ainda melhor nos próximos exemplos. A próxima frase é "I'm going to travel to Europe" e está no near future. Essa frase não pode ser traduzida ao pé da letra, precisa ser adaptada ao equivalente em português. Mas sua estrutura em inglês apresenta o verbo principal, to travel, que traz a ação importante da frase, que é viajar, e mais dois verbos auxiliares, o to be e o to go.
Como no exemplo anterior, se eu quiser passar essa frase para o passado, é o primeiro auxiliar que sofre alteração, enquanto os outros dois permanecem intactos. I was going to travel to Europe. E, para terminar, um exemplo ainda mais extenso, o da frase He's used to be traveling alone. Essa locução tem 4 verbos, o principal, to travel, e os auxiliares, to be, to use e to be novamente, sendo que o primeiro auxiliar é o que vai ser flexionado quando necessário. A estrutura SVO nas frases afirmativas só vai ser quebrada por advérbios de frequência e de modo. Nesses casos, os advérbios vão aparecer depois do primeiro auxiliar. Vamos ver alguns exemplos? She's always studying. Always, que significa sempre, vai ser colocado depois do auxiliar is. I'm slowly getting used to living alone. Slowly, que significa lentamente, também veio depois do primeiro auxiliar, am, enquanto a frase apresenta mais 3 verbos, to get, to use e to live, o último sendo o principal, que dá a ideia de morar ou viver. Tudo bem até aqui? Vai ter um exercício no fim do vídeo para fixar esses conhecimentos, beleza? A gente agora vai aprender a transformar as frases em inglês em frases negativas. Depois que a gente aprende a identificar o primeiro verbo auxiliar, para transformar as frases para a forma negativa, a gente só precisa acrescentar o not depois dele. Então, a frase You are studying English viraria You are not studying English. Já I was going to travel to Europe ficaria I was not going to travel to Europe. Já a negativa de He's used to being traveling alone seria He's not used to being traveling alone. O not pode ser abreviado com a maioria dos verbos auxiliares, como N''T. Então a gente vai poder ter nesses exemplos aren't, wasn't e isn't. A gente vai voltar a falar sobre isso nas aulas específicas de cada tempo verbal. Beleza? Só falta agora a gente aprender a fazer perguntas, frases interrogativas. E para isso, a gente também vai focar no primeiro verbo auxiliar. Eu disse que ele era importante. Se você tem algum conhecimento de espanhol, ou se pelo menos já viu algum texto, deve ter notado que para fazer perguntas, eles começam as frases com um ponto de interrogação de cabeça para baixo e terminam com a interrogação normal. Esse recurso não existe no português, e isso às vezes derruba a gente na hora de ler. A gente começa a frase tendo a certeza de que ela é uma afirmação e precisa dar uma afinada na voz para transformá-la em pergunta quando a gente vê a interrogação lá no fim. Depois de todos esses anos, você tem certeza que vai querer jogar tudo para o alto? Quem nunca, não é mesmo? Então, o inglês tem um recurso parecido com o do espanhol para identificar uma pergunta. Além, obviamente, de colocar o ponto de interrogação no fim da frase, o que a gente precisa é inverter a posição da pessoa da frase com o primeiro verbo auxiliar. Então, a gente vai ter como pergunta Are you studying English? E Is he used to being traveling alone? Tranquilo, né? Agora que você já sabe como criar frases, negar informações e fazer perguntas, bora fazer uns exercícios? No primeiro exercício, eu vou dar 6 frases e você vai identificar qual o verbo ou locução verbal, qual o verbo auxiliar, mais importante, e qual o verbo principal. Dá pausa no vídeo para ter mais tempo de fazer o exercício e depois volta para ver a correção. Vamos corrigir? Na primeira frase, a locução verbal é has lived. Has sendo o auxiliar e lived o principal. Na segunda, a gente tem are playing como locução, are como auxiliar e playing como principal. Na terceira, a locução é was sleeping, was sendo auxiliar e sleeping o principal. A quarta dá um pouco mais de trabalho, porque ela tem 3 verbos, o eu, o auxiliar mais importante, be, o outro auxiliar e traveling, o principal. A quinta traz am working como locução. E na sexta, a gente tem a locução have worked. E aí, deu para acertar tudo? Agora, no segundo exercício, a gente vai reescrever as frases A, B e C na forma negativa. Lembra de pausar o vídeo para ter tempo para fazer. Vamos lá. A gente só precisa colocar o not depois do primeiro verbo auxiliar. Então, a primeira fica She has not lived here for 10 years. Ou hasn't, para quem quer ser um pouquinho mais ousado. A segunda é We are not ou aren't playing cards. E a terceira é He was not sleeping ou wasn't, como seria mais comum. Fácil, não? No terceiro exercício, a gente vai transformar as frases D, E e F em perguntas. Pausa o vídeo. Vamos corrigir?
aqui a gente precisa trocar a posição da pessoa da frase com o primeiro verbo auxiliar. Então a D vai ficar Will they be traveling for 2 months? A E vai ficar Am I working a lot? E a última fica Have we worked together since 2010? E essa gabaritada, veio ou não? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder as próximas aulas. Eu sou o Sandro Taliba e a gente se vê na próxima. Um abraço!